Bom dia, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Estamos na 18ª semana do tempo comum. Antes de qualquer outra coisa, permita que esta manhã comece de um jeito diferente. Não com as notícias do celular, não com a lista de compromissos, não com as preocupações que já esperam por você. Comece lembrando que Deus já estava acordado cuidando da sua vida antes mesmo de você abrir os olhos. Talvez você tenha dormido pouco esta noite, não porque faltou sono, mas porque sobraram pensamentos. Há perguntas que insistem em voltar quando tudo fica em silêncio. Como vou conseguir pagar isso? O que será do meu filho? Será que esse tratamento vai dar certo? Até quando vou esperar essa resposta? Talvez ninguém saiba dessas perguntas, porque você aprendeu a esconder-las atrás da rotina. Você prepara o café, cumprimenta as pessoas, cumpre seus horários, resolve problemas, mas existe um peso que continua acompanhando cada passo. E às vezes o que mais machuca não é a dificuldade em si, é a sensação de estar enfrentando tudo sozinho. Há momentos em que Deus parece silencioso. Rezamos, esperamos, continuamos confiando, mas o céu parece não responder. Nessas horas o coração corre o risco de acreditar que o silêncio de Deus significa distância. Só que o evangelho de hoje revela justamente o contrário. Enquanto os discípulos lutavam contra o vento no meio do mar, Jesus nunca perdeu os olhos deles. Eles não conseguiam enxergar o Senhor, mas o Senhor nunca deixou de enxergá-los. Que consolo existe nessa verdade? Talvez você ainda não consiga perceber o que Deus está fazendo, mas isso não significa que Ele tenha parado de agir. Existem obras que o Senhor realiza no silêncio. Existem milagres que começam muito antes de aparecer. Existe um cuidado invisível sustentando você até aqui. Olhe para a sua própria história. Quantas vezes você imaginou que não conseguiria continuar? Quantas situações pareciam impossíveis? E mesmo sem entender como, Deus foi abrindo caminhos. Talvez não da maneira que você esperava, talvez não no tempo que desejava, mas nunca deixou de conduzir a sua vida. É por isso que esta manhã não começa com medo, ela começa com um convite. Volte a olhar para Jesus, não para o tamanho das ondas, não para a força do vento, não para aquilo que está fora do seu controle. Quando Pedro fixou os olhos em Cristo, conseguiu dar passos que pareciam impossíveis. Foi somente quando olhou para a tempestade que começou a afundar. Quantas vezes fazemos exatamente o mesmo? Passamos mais tempo contemplando os problemas do que contemplando a presença de Deus. E sem perceber, o medo cresce mais do que a confiança. Talvez hoje o Senhor esteja dizendo apenas uma coisa ao seu coração: olhe para mim outra vez, não porque a tempestade tenha desaparecido, mas porque a minha presença é maior do que ela. Existe uma paz que não depende das circunstâncias. Ela nasce quando sabemos em quem colocamos a nossa confiança. Antes de continuarmos esta oração, eu gostaria de pedir que você escrevesse como uma verdadeira profissão de fé: meus olhos permanecem em Jesus. Escreva essa frase como uma oração, que ela acompanhe você durante toda esta segunda-feira. Agora entremos na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, eu começo este novo dia reconhecendo que preciso mais da Tua presença do que das minhas certezas. Antes de procurar respostas, eu quero procurar o Teu coração. Recebe esta manhã, recebe os meus planos e também aquilo que acontecerá diferente do que imaginei. Recebe as minhas alegrias e as preocupações que ainda não consegui entregar completamente. Coloco diante de Ti o meu trabalho, a minha casa, a minha família, os meus amigos e todas as pessoas que encontrarei hoje. Coloco também aquilo que ninguém conhece, as lágrimas escondidas, os medos que ainda não consegui vencer, os pecados pelos quais peço perdão, as feridas que ainda doem quando ninguém está olhando. Recebe aquilo que eu mostro ao mundo e aquilo que guardo em silêncio.
Recebe o que me dá esperança e também aquilo que me tira o sono. Ensina-me a caminhar sem perder os olhos de Ti. Quando o vento soprar forte, lembra-me de que Tu continuas, Senhor do mar. Quando o medo quiser dominar o meu coração, faz-me recordar que Tu nunca abandonas aqueles que colocam a própria vida em Tuas mãos. E que esta segunda-feira seja vivida não pela força das minhas preocupações, mas pela serenidade da Tua presença, que permanece comigo em cada passo do caminho. E é justamente sobre isso que o Evangelho de hoje quer falar ao nosso coração. O Evangelho de São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36, nos apresenta uma das cenas mais marcantes da vida pública de Jesus. Enquanto os discípulos enfrentavam o mar agitado, Cristo caminhou sobre as águas para encontrá-los. Quando o medo tomou conta do coração deles, Jesus disse apenas: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essas palavras não foram dirigidas apenas aos discípulos daquela noite. Elas atravessaram séculos para alcançar também você nesta manhã. Porque cada um de nós conhece o que significa atravessar um mar revolto. Nem sempre são tempestades de água. Às vezes são tempestades dentro da própria alma. O medo de perder quem amamos, a insegurança diante do futuro, a tristeza que chega sem pedir licença, a culpa que insiste em nos prender ao passado. O Evangelho não nos promete uma vida sem tempestades, mas nos oferece algo infinitamente maior, a certeza de que Cristo entra na tempestade conosco. Talvez você tenha pedido muitas vezes para que Deus mudasse a situação que está vivendo, e isso é bom. Podemos e devemos apresentar ao Senhor todos os nossos pedidos, mas hoje o Evangelho nos convida a fazer uma oração diferente. Antes de pedir que Deus mude o vento, peça que Ele fortaleça o seu coração, porque uma pessoa sustentada pela graça consegue atravessar situações que antes pareciam impossíveis. Pedro nos ajuda a compreender isso. Quando viu Jesus caminhando sobre o mar, teve coragem de dizer: Senhor, se és Tu, manda-me ir ao Teu encontro. Que pedido bonito! Pedro não pediu que Jesus entrasse imediatamente na barca. Ele quis ir ao encontro do Senhor. Durante alguns instantes conseguiu caminhar sobre as águas, não porque fosse forte, não porque tivesse algum poder extraordinário, mas porque seus olhos estavam fixos em Cristo. Esse detalhe muda tudo. A fé não cresce quando olhamos para nós mesmos. Ela cresce quando aprendemos a olhar continuamente para Jesus. Talvez você tenha passado muito tempo contemplando apenas aquilo que lhe falta. Falta dinheiro, falta saúde, falta reconhecimento, falta tranquilidade, falta resposta. Sem perceber, o coração vai ficando convencido de que a vida é feita apenas dessas ausências. Mas Deus continua presente, mesmo quando parece escondido, mesmo quando não compreendemos os seus caminhos. Pedro começou a afundar somente quando desviou o olhar. Primeiro olhou para o vento, depois para as ondas, depois para si mesmo. Foi aí que o medo venceu a confiança. Quantas vezes fazemos exatamente o mesmo? Começamos o dia olhando para as preocupações, terminamos a tarde pensando nos problemas, dormimos alimentando a ansiedade e quase não encontramos tempo para contemplar a fidelidade de Deus. Ainda assim, existe uma parte dessa passagem que sempre me emociona. Quando Pedro começou a afundar, ele rezou apenas 3 palavras: Senhor, salva-me. Foi uma oração pequena, sem frases bonitas, sem discursos, sem explicações. Apenas um grito sincero. E Jesus imediatamente estendeu a mão. O Evangelho não diz que Cristo ficou esperando Pedro aprender uma lição, não diz que primeiro repreendeu. A primeira atitude de Jesus foi segurar a mão daquele discípulo. É assim que Deus age conosco. Quando já não conseguimos formular grandes orações, quando as lágrimas falam mais do que as palavras, quando o coração apenas suspira, o Senhor continua estendendo a sua mão. Talvez hoje a sua oração também seja simples. Talvez você não tenha forças para dizer muito. Talvez consiga repetir apenas: Senhor, ajuda-me.
E isso basta, porque Deus conhece aquilo que existe por trás de cada palavra. Agora, Senhor, eu quero transformar este evangelho em oração. Não permitas que os meus olhos permaneçam presos às tempestades da vida. Ensina-me a reconhecer a Tua presença mesmo quando o céu estiver escuro. Quando eu sentir medo, lembra-me de que Tu continuas caminhando em minha direção. Quando eu pensar que estou afundando, estende novamente a Tua mão. Livra-me da ilusão de acreditar que tudo depende apenas das minhas forças. Dá-me um coração humilde para confiar. Dá-me serenidade para esperar o Teu tempo. Dá-me coragem para continuar caminhando, mesmo quando eu ainda não enxergar a margem. E acima de tudo, Senhor, faz crescer dentro de mim uma fé que não dependa das circunstâncias. Uma fé que permaneça firme quando tudo estiver bem, mas que permaneça ainda mais firme quando o vento soprar contrário. Porque eu sei que a maior segurança da minha vida não está na ausência das tempestades, está na certeza de que Tu nunca deixas de caminhar ao meu encontro. E agora, Senhor, eu quero trazer diante de Ti as famílias, porque não existe casa que não precise da Tua presença. Não existe família perfeita. Existem famílias que lutam todos os dias para permanecer unidas. Existem pais que saem cedo de casa e voltam tarde, carregando a preocupação de oferecer o pão de cada dia. Existem mães que escondem o próprio cansaço para que os filhos nunca deixem de sentir amor. Existem avós que rezam em silêncio pelos netos, mesmo quando ninguém sabe quantos terços já passaram por suas mãos. Existem casais que ainda se amam, mas já não conseguem conversar sem que uma discussão apareça. Existem filhos que carregam feridas que nunca tiveram coragem de contar aos pais. Senhor, visita cada uma dessas famílias. Entra pelas portas de cada casa onde esta oração está sendo escutada. Permanece na sala onde tantas conversas importantes deixaram de acontecer. Permanece na cozinha onde tantas mães prepararam alimento enquanto também carregavam preocupações no coração. Permanece nos quartos onde tantas pessoas choraram em silêncio durante a madrugada. Permanece junto daquela cadeira que hoje está vazia por causa da saudade de alguém que partiu. Leva a Tua paz para cada canto desses lares. Pensa, Senhor, naquele pai que está fazendo de tudo para sustentar sua família, mas sente que nunca consegue oferecer o suficiente. Que ele descubra que os seus filhos precisam, antes de tudo, da sua presença, do seu exemplo e do seu amor. Pensa naquela mãe que vive preocupada com um filho que tomou caminhos perigosos. Ela olha para o celular esperando uma mensagem. Ela espera ouvir a chave girando na porta. Ela reza em silêncio para que o filho volte para casa em segurança. Abraça essa mãe, Senhor. Sustenta a sua esperança. Pensa naquele casal que já quase não conversa. As palavras foram substituídas pelo silêncio. Os gestos de carinho deram lugar ao cansaço. Onde entrou a frieza faz renascer o diálogo. Onde entrou o orgulho faz nascer o perdão. Onde entrou a distância reacende o amor. Pensa naquele filho que se afastou da família, talvez por uma ferida, talvez por uma má escolha, talvez porque acreditou que conseguiria viver sem Deus. Vai ao encontro dele, Senhor. Assim como caminhaste sobre as águas para encontrar os discípulos, atravessa também a distância que hoje separa tantos filhos de seus pais e do Teu coração. E agora, Senhor, eu quero rezar especialmente pelos jovens. Protege aqueles que enfrentam a solidão, aqueles que escondem a ansiedade atrás de um sorriso, os que lutam contra a depressão, os que perderam o sentido da própria vida, os que foram seduzidos pelas drogas, pelo álcool, pela violência ou por amizades que os afastam daquilo que é bom. Mostra-lhes que existe esperança, que existe um futuro preparado por Ti, que nenhuma queda é maior do que a Tua misericórdia. Também Te apresento os doentes. Pensa, Senhor, naquela pessoa que neste momento acompanha esta oração de um quarto de hospital, naquela que aguarda o resultado de um exame, naquela que convive diariamente com dores que ninguém consegue enxergar. Toca cada enfermo com a Tua mão poderosa.
Mas hoje eu também quero lembrar daqueles que cuidam dos doentes, a esposa que passa noites sem dormir, o marido que abandona o próprio descanso para acompanhar um tratamento, o filho que organiza consultas, medicamentos e exames, a filha que esconde as lágrimas para transmitir coragem aos pais. Fortalece esses cuidadores, Senhor. Quando eles sentirem que já não conseguem continuar, renova suas forças. E agora eu te apresento todos aqueles que vivem preocupados com o trabalho e com o sustento da família. Tu conheces quem está desempregado, quem procura uma oportunidade há meses, quem trabalha muito e ainda assim mal consegue pagar o aluguel, quem faz contas para comprar os remédios, quem olha para a despensa e teme que falte alimento. Senhor, Tu és o Deus da providência. Abençoa o trabalho das nossas mãos. Abre portas onde hoje só existem paredes. Multiplica os recursos daqueles que administram com honestidade. Que nunca falte o pão de cada dia em nossas mesas. Que nunca falte dignidade para as nossas famílias. E sobretudo que nunca falte a confiança de que Tu continuas caminhando conosco, mesmo quando os ventos da vida parecem contrariar todos os nossos planos. Porque sabemos que nenhuma tempestade dura para sempre quando Cristo permanece dentro da nossa barca. E com essa confiança, unidos como irmãos e irmãs na fé, como filhos que confiam no Pai, rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai amado, depois de rezarmos a oração que o Teu Filho nos ensinou, queremos permanecer por alguns instantes diante da Tua presença. Hoje o Evangelho nos lembrou que Jesus veio ao encontro dos discípulos quando eles ainda estavam cercados pelo vento e pelas ondas. Que essa verdade permaneça gravada em nosso coração durante todo este dia. Que nunca pensemos que o Teu silêncio significa abandono. Que nunca confundamos demora com ausência. Que nunca deixemos o medo falar mais alto do que a confiança. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso desça sobre a sua casa nesta manhã. Que alcance cada pessoa que vive com você. Que visite cada quarto, cada porta, cada janela. Que a paz de Cristo permaneça sobre a sua família. Que os anjos do Senhor guardem a sua saída e a sua volta. Que Deus proteja o seu trabalho, os seus estudos, a sua saúde e todos os caminhos por onde você passar hoje. Que toda inquietação encontre descanso na presença do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mesmo depois de apresentar tantos pedidos, Senhor, eu não quero terminar esta oração sem agradecer. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pelo ar que respiro. Obrigado pela cama onde pude descansar. Obrigado pela água que mata a sede. Pelo café que aquece esta manhã. Pelo pão colocado sobre a mesa, pela roupa que me protege, pelas pessoas que caminham ao meu lado. Obrigado pelos pequenos gestos de carinho que tantas vezes passam despercebidos. Obrigado pelo vizinho que cumprimenta, pela criança que sorri, pelo trabalhador que acorda cedo para servir tantas famílias. Obrigado porque, mesmo nos dias difíceis, sempre existe algum sinal da Tua bondade. Perdoa-me quando reclamo mais do que agradeço. Perdoa-me quando olho apenas para aquilo que me falta e esqueço tudo aquilo que já recebi das Tuas mãos. Recebe novamente este dia, Senhor. Recebe a minha vida como ela está, não como eu gostaria que estivesse. Recebe as minhas limitações. Recebe os meus erros. Recebe as minhas dúvidas. Recebe as minhas esperanças. Eu te entrego aquilo que consigo mudar e também aquilo que preciso aprender a aceitar. Que nada em mim permaneça fechado para a ação da Tua graça. E nesta manhã quero colocar minha vida sob
a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Aquecei o que esfriou dentro de mim. Curai as feridas que ainda não cicatrizaram. Fortalecei a minha fé quando ela vacilar. Fazei do meu coração um lugar de paz, de perdão e de esperança. Agora eu quero convidar você para um instante muito especial. Se puder, feche os seus olhos. Respire profundamente. Imagine Jesus caminhando lentamente em sua direção. O vento continua soprando, as ondas ainda existem, mas o rosto de Cristo permanece sereno. Ele para diante de você, olha profundamente nos seus olhos e com uma voz cheia de ternura diz: meu filho, minha filha, eu conheço o peso que você carrega, eu vi cada lágrima que ninguém enxergou, eu nunca deixei de caminhar ao seu lado. Continue confiando, eu segurarei a sua mão. Permaneça alguns instantes nesse silêncio. Fale com Deus do seu jeito. Não se preocupe em encontrar palavras bonitas. Se quiser apenas chorar, chore. Se quiser apenas permanecer em silêncio, permaneça. Porque Deus também escuta o silêncio de um coração que confia. E antes de terminar esta oração, guarde esta verdade para acompanhar você durante todo este dia. Quem mantém os olhos em Cristo nunca atravessa a tempestade sozinho. Se esta oração tocou o seu coração, escreva nos comentários: eu caminho com Jesus. Escreva com fé. Talvez essa seja exatamente a oração que outra pessoa precisava ler hoje. E se o Senhor colocar alguém em seu coração, envie esta oração. Porque Deus muitas vezes alcança uma pessoa através de um simples gesto de amor. Continue rezando conosco todas as manhãs. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça na paz do Senhor. E lembre-se, antes que a tempestade termine, Jesus já está caminhando ao seu encontro. Evangelizar é preciso,